Tá, bom dia, professor Cristiano do canal Desbravando Decifrado. Como eu estava falando, certo, sobre a questão do Demócrito, uma das grandes questões que vai estar presente na filosofia dele é a questão propriamente do medo da morte. Então, ele vai perceber, certo, que os homens, de forma geral, eles têm medo, ou o homem basicamente nunca pensa nisso, sobre a questão da morte propriamente dita, e quando ele chega numa certa idade, uma idade avançada, ele se depara com ela e o sofrimento é muito grande, certo? Uma vez que ele entende que a vida após morte tem uma série de fábulas, de histórias que fazem o homem ter medo, certo, do que vai acontecer depois que ele morrer. Ou, no caso, o homem, né, ele vive pensando na morte e ele não entende essa morte como algo que é inevitável, algo que deve ser aceito, e o homem acaba, certo, vivendo uma vida de certa forma triste, certo? Então vocês vão perceber que um dos temas aqui da ética do Demócrito, certo, está ligado à questão de viver bem, como que você deve viver bem, certo? E a partir dessa teoria dele do átomo, ele vai apresentar, certo, não só ele, mas uma certa tradição que vai estar ligada a essa visão do atomismo, certo? Vai formular a ideia de que quando você morre, você simplesmente, os seus átomos desaparecem e você não sente dor e não há nada após a morte, certo? Não há nenhum castigo, não há céu, não há coisa nenhuma desse tipo, certo? Que não quer dizer que esses autores eles são ateus, tá, gente? Toma muito cuidado com isso, porque é muito concebível. Eu vou dar um exemplo de um autor que estaria dentro dessa tradição, certo? Como Epicuro, e que ele não nega a existência dos deuses. Ele diz que os deuses eles estão lá nas nuvens, na verdade, num lugar, certo, específico dos deuses lá, certo? E esses deuses não se preocupam com nós. Então, dentro da teoria atomista, dentro da ética atomista, existe essa ideia de que não há intervenção dos deuses ou de Deus, né, no caso, no mundo, não há castigo após morte, certo? E a vida enquanto tal, ela deve ser guiada, certo, por uma certa noção, um certo comportamento que leva em consideração as leis gerais que existem na física e que também servem, de certa forma, para a sociedade. E o homem vai ter acesso a essas leis através do quê? Através da educação. Por isso que a educação tem papel fundamental para esse autor e ele fala várias vezes de uma questão da preocupação da formação das crianças, certo? Para quê? Porque ele percebia, né, principalmente o Demócrito, que essa questão do medo da morte faz você basicamente viver de uma forma com medo do que vai acontecer depois da morte, ou basicamente você não se preocupar com ela, e esses dois lados são ruins. Então você deve pensar sim na morte, mas mais do que pensar na morte é pensar basicamente no que você tem e no que você conseguiu, de certa forma, né? Então ele vai negar, dentro da visão ética dele, tem vários fragmentos que falam, por exemplo, sobre a questão das pessoas ficarem tristes porque elas estão passando por infortúnio, por dificuldades, e basicamente ela vê outras pessoas felizes, sempre alegres, e ela sente que ela precisaria também estar dessa forma. Isso é muito comum no Facebook, tá, gente? Muita gente olha o Facebook de outras pessoas, ali aparece uma vida aparentemente bela de comercial de margarina, né, de manteiga, e a pessoa acha que está faltando algo nela. O Demócrito vai dizer, olha, não faça isso, certo? Olhe, se você quer olhar para uma vida de outra pessoa, olhe para uma pessoa que está numa situação pior que você, porque isso vai te ajudar a valorizar o que você tem. E você vai entender que você está numa situação melhor que aquela outra pessoa e você vai poder, certo? Ter menos perturbações. Então, essa que é a ideia que está por trás da visão, dessa argumentação do Demócrito. A ideia de vida após morte, pelo menos na formulação grega antiga, é importante lembrar que para os gregos, gente, não tem nada a ver a ideia de bem ou mal e vida após morte. Todas as pessoas, era a condição dos homens, todos os homens que morrem vão para um lugar chamado submundo, onde você tem ali o Hades, que governa aquela região, e todos vão passar pela mesma situação ali, certo? Os únicos que seriam, digamos assim, excluídos disso, que eram minorias, era a ideia de que os gregos tinham de herói. E mesmo assim, esses heróis muitas vezes também iam para o inferno. Inclusive na Ilíada,
você vê, né, e na Odisseia, ou melhor, na Odisseia, desculpa, na Odisseia você vê uma passagem onde Odisseu desce o que nós chamamos de submundo, e lá ele encontra Aquiles, Ajax, e eles estão falando lá como que é a situação do ar, daquele lugar onde Hades governa, que é horrível, e que eles preferiam estar em outro corpo, um animal, qualquer coisa do tipo, certo? Então, essa perturbação do medo após a morte, ou essa perturbação da felicidade de outras pessoas que têm coisas melhores que nós, certo? E nós nos comparamos, ou, certo? A ideia de que esperar, por exemplo, de uma fortuna, de um destino, algo para nós, é algo que gera perturbações no homem e faz a vida ser uma vida ruim. O Demócrito argumentava que pessoas que vivem assim, elas não vivem, na verdade, mal, elas morrem aos poucos, certo? É como o processo de morte não é como deveria ser, é como se elas estivessem morrendo aos poucos. E a vida, mesmo que seja uma vida longa, é uma vida que é sem sabor, é uma vida sem prazeres, certo? E prazer para ele é sempre um prazer moderado, tá, gente? O Demócrito não concordaria, por exemplo, de você e encher a cara, comer até. Ele trabalha sempre, os gregos sempre vão trabalhar, e o Demócrito, na ética dele, tem essa ideia de moderação. Beber o que é necessário, comer o que é necessário, vestir roupas o que é necessário. Há uma ideia de moderação aí, certo? Então ele diz: olha, a vida boa é a vida que você não tem perturbações, com coisas que estão fora do nosso alcance. Por exemplo, nós não controlamos o destino, nem a sorte, nós não devemos ter essa pretensão. Nós não sabemos o que vai acontecer após a vida após a morte. Ele diz que, pelo menos na visão dele, que isso é uma coisa que não vai acontecer nada, e é uma preocupação desnecessária, e o homem deveria viver feliz, certo? Ter os seus amigos, certo? Ter uma vida dentro de algo moderado, certo? E basicamente essa é uma das razões de falar que o Demócrito é o filósofo que ri. É uma, digamos assim, uma piada em relação à visão dele, mas é isso que ele está dizendo. É uma vida moderada, é uma vida feliz e uma vida que possibilita ao homem, certo, aceitar tanto coisas que são ruins como coisas que são boas e diminuir o máximo possível as perturbações que a vida acaba apresentando, porque isso é uma condição da vida humana, certo? De enfrentar dificuldades, e ele apresenta isso também em alguns fragmentos da sua ética. Tá? Então vocês percebem que a argumentação do Demócrito, ela começa ali da física, apresentando uma explicação metafísica, e ela evolui, certo, para uma argumentação ética. Isso mostra que, se a gente fosse levar em consideração aquela ideia de pré-socrático do Aristóteles, que ele vai restringir a avaliação dos pré-socráticos somente ao surgimento da physis, é uma visão que é, digamos assim, limitada, uma vez que, na verdade, certo, esses autores não falam apenas do surgimento da physis, mas também do seu funcionamento, inclusive entendendo que a sociedade e a ética fazem parte dessa physis, né? Como a gente falou, que o conceito de physis ele é muito mais largo, digamos assim, do que a nossa noção de natureza, tá, gente? Eu vou parar por aqui, tá, gente? Provavelmente isso aqui vai ser essa aula dos pré-socráticos mais famosos, vai ser os mais famosos, né? Vai ser a última. Eu vou estar fazendo alguns vídeos mais para frente sobre outros pré-socráticos, chamados pré-socráticos, que são menos conhecidos, mas também são muito relevantes para entender outros pensadores e também para entender determinadas visões, propostas que estavam presentes ali nesse período da história da Grécia. Até mais, gente. Falou!